para que a luz exista, aparece luz. Certo? Então, se ele falar, acontece, essa vontade dele é eficaz. Tá? E se perceber, quando ele fala, lembra de todas as coisas que Isaías fala. Isso aqui é uma característica do texto hebraico que serve para enfatizar aqui, para mostrar como é importante. Certo? Como o Deus que não tem nenhum outro, as coisas acontecem. Essa vontade soberana de Deus é eficaz. Certo? Até aí tem alguma dúvida? Não? Partamos para frente, então? Vamos lá. 2 aí. Isso vai implicar para nós uma questão de obediência prática. Se a vontade de Deus é algo bom, então a grande pergunta que fica é: por que não obedecemos à vontade de Deus? E aí volta aquela pergunta que eu fiz. Se é possível saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Vocês levantaram a mão aí. Como é que a gente sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Olha lá, o Nil falou que é a Bíblia. Pela palavra. Fala. Maravilha. Pela palavra. Como é que a gente sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida? O que eu quero de você? Eu quero que você rouba. Deus quer que você seja um ladrão? Não. Como é que você sabe disso? Porque está escrito, não roubarás. Deus quer que você seja um assassino? Não, porque está escrito, não matarás. Poxa, qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Que você siga... Isso é verdade. Esse é o grande problema. Mas assim, a vontade de Deus, ela é imutável, a gente viu. E está na palavra aí, que é a Bíblia, para nós. Pega, por exemplo, no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, a gente tem os entendidos da palavra. Fariseus ali, saduceus e escribas. São os caras letrados, os caras que liam. Só que a gente fala assim, os caras são entendidos na palavra? São entendidos na palavra. Qual era o problema deles com o coração? É que eles davam, não é um jeitinho brasileiro, é um jeitinho pecador mesmo. É um jeitinho pecador de poder tentar dar um seu ajuste para você poder fazer suas coisas. É do Senhor, é corban que chama. Que é uma oferta ao Senhor. O que ele fazia? Era mais ou menos assim, se eu sou um sacerdote, e eu tenho a minha renda, as coisas que eu tenho, ao invés de eu cuidar do meu pai e da minha mãe quando eles estiverem velhos, eu falo assim, eu uso dinheiro para mim, só que eu sou um sacerdote, e eu deixo meu pai e minha mãe passar a necessidade. Então é um jeitinho pecador que eles dão, dentro da lei que eles conhecem, para fazer isso. Certo? Então, quantas vezes a gente não dentro da Bíblia? Dentro da Bíblia a gente sabe o que a gente tem que fazer e o que não tem que fazer. Qual que é o problema? O nosso coração. Por quê? Porque a gente não quer fazer o que a Bíblia fala para a gente fazer. É o que o Nil fala. Então esse é o problema. O nosso coração pecaminoso... Exatamente. Que é a má interpretação também. Quando você só prova que você não é salvo. Né? Que é um pensamento totalmente errado. Tá? Então, essa vontade boa de Deus, essa boa vontade de Deus, significa que nós temos que seguir essa boa vontade. É uma obediência prática de fazer. O texto lá de Tiago fala assim, Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. De paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha o 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então,
profeta Jeremias deixa bem claro que Deus tem pensamentos, ou a vontade para nós é uma vontade boa. Se você seguir as Escrituras, você está dentro da vontade boa de Deus. Até que ponto eu tenho que seguir as Escrituras? Toda, completa. Eu até falei no domingo, falei, que tem irmãos que negociam para dar o dízimo, para devolver o dízimo. Aí negocia em que sentido? Não é... Negocia que o cara vai dar o dízimo do líquido. E aí, para dar um dízimo menor, pega 4 consignados na folha. Aí pegou 4 consignados na folha, come lá o seu líquido, vem baixinho, aí você fala assim, nossa, ó, tá aqui, é o líquido. Então, assim, tem gente que faz isso. Ah, por quê? Porque quer fazer isso. Vai falando lá em Ageu, através do profeta Ageu, sobre como o povo recolhia para colocar numa bolsa vazia. Fala assim, você pega o dinheiro e põe na bolsa vazia. Vocês plantam e isso nunca é suficiente para vocês. Então nós temos que ter a obediência dentro disso. E o último texto aí desse aí, 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Falando sobre a questão da obediência, a obediência diz respeito a ações do nosso próprio corpo, certo? Vamos lá, segunda parte, sobre a agradável. E agradável aqui diz respeito ao relacionamento com Deus. Nós passamos a criar com Deus um relacionamento, um vínculo. E nós, então, devemos buscar essa comunhão com Deus e agradar-se, tanto de Deus como dessa comunhão com Ele. Abre em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Diz assim, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Certo? Paulo falando em 1 Tessalonicenses, as coisas se resume a 2 coisas. Ler a Bíblia e orar. É impressão minha ou o microfone está falhando? Tá não? Tá. Então vamos lá. Então são 2 coisas. Ler a Bíblia e orar. Isso é o passo central de relacionamento com Deus. Se você não... E aí é por isso que a gente fala que esse relacionamento com Deus, ele é individual. Não tem como uma outra pessoa ter relacionamento com Deus no seu lugar. Isso não tem como. Do mamano ao caducano, cada um responsável por si nesse sentido aqui. A punição no lugar deles. Não tem como isso acontecer. Nesse sentido, é cada um individual. E por isso a necessidade de você ler a Bíblia e orar. Porque quando você lê a Bíblia, você aprende qual é a vontade de Deus. As coisas que Deus está executando na sua vida. E então passa a ter desejo cada vez maior de buscar esse Deus. É o texto lá de Mateus, Sermão do Monte. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de Deus. Porque eles serão o quê? Uma chicotada. O negócio não tem sentido na vida nossa moderna. Você dá uma chicotada e está cantando um hino. Glória, glória, aleluia. Chega a dar um afinar na hora que o chicote está nas costas. E eles estão lá. São coisas que gente, não tem como explicar. São coisas muito diferentes. Eu já contei aqui, acho que eu já contei aqui. Mas teve um missionário que foi para um dos países árabes proibidos, né? E descobriram e prenderam ele. Prenderam, bater, prenderam ele. E o interessante é que ele apanhou, feito condenado, a IPB teve que entrar, né, para conferir. Tem gente na prisão que não conhece Jesus. Aí ele fala assim, o que esse cara tem na cabeça, moço? O que esse cara tem na cabeça?
Se for para o mundo fala assim, os caras tem porcaria na cabeça. Tem prisão. Os caras têm problema mental seríssimo, seríssimo. Não faz sentido. Mas o que faz isso com as pessoas? É um relacionamento com Deus. Essa certeza de que Deus está com ele mesmo apanhando. Não nos é dado na nossa modernidade atual. Que são coisas que foram bem específicas para um povo bem específico. A gente não vê essas coisas assim, infelizmente. Porque se a gente tivesse isso na igreja, a nossa igreja era muito mais forte em relacionamento com Deus do que é hoje. A leitura bíblica do que a gente está hoje. Então, são coisas para a gente entender. Vamos lá, último dessa parte, claro. Sobre a perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus diz respeito ao entendimento, à mente. Então, quando a gente lê a palavra, aprende mais de Deus, obedece à própria palavra de Deus, cria um relacionamento íntimo ali com Deus, de leitura bíblica, de oração, isso vai transformando. O próprio apóstolo Paulo fala assim, nossa guerra é contra o quê? Contra espíritos. Não é contra a carne nem sangue. Por isso que ele fala assim, então, veste toda a armadura de Deus. E aí ele não está falando de pegar uma espada e um escudo. Ele está falando, pega a Bíblia, pega toda a armadura mesmo de um soldado, mas são instrumentos espirituais, que ele fala lá em Efésios. Então, veste da armadura de Deus e saiba a batalha no mundo espiritual, nesse sentido. Tá? Então, a grande questão é que, conforme a gente ler a Bíblia, orar, buscar a Deus, e não ser transformado pela palavra. É a ilustração que eu falo para vocês sempre da Scania. O caminhãozão lá, Scania, bitrem, lotada. Sei quantas toneladas na pela Scania. Então, quando o evangelho bate na sua vida, ele transforma você. Transforma. Pega o exemplo bíblico, Jacó, lá no Vale Peniel, ou Jaboque, dependendo da tradução. E você é transformado para começar a mancar. Existe transformação visível naqueles que foram alcançados pela graça. Por isso que quando as pessoas falam assim, você não pode julgar o fulano de tal que ele vai para o inferno. Posso. Não só posso, como faço. Ele vai para o inferno, sim. E não é eu que estou julgando, é a Escritura que está julgando. Então quando a gente olha e fala assim, poxa, o fulano lá é crente, converteu. Mas ele não mudou de vida, ele não mudou nada, não tem mudança de visível. Não tem frutos de arrependimento, ele não é crente. Ele é transformação que está falando aí. Vai lá, Filipenses capítulo 2. Verso 5. Filipenses 2,5 diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí, a partir daí, ele vai explicar como Cristo se humilha para servir aqueles que eram inimigos dele. No caso, eu e você. Então, se esse é o patamar da boa vontade, de colocar o outro sempre acima de nós, de buscar sempre servir o outro, e não ser servido. Certo? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Por exemplo, sempre falo para vocês sobre o nosso almoço. O nosso almoço aqui, o almoço da comunhão, se nós servirmos o irmão no melhor das nossas forças, você vai fazer o melhor para trazer. Se aquele mês é o barato, beleza. Mas faça o melhor barato que você tenha para trazer. Faça o melhor. Eu trouxe só tomate da outra vez, e eu levei lasanha, e ele levou tomate, ele comeu da minha lasanha. E eu não gostei não, que ele está gastando a minha lasanha e trazendo tomate. Se isso começar a acontecer, um corpo de Cristo não é uma igreja, não é nada. É um mundo onde está cada um querendo
comer o outro e destruir o outro. E aí a gente pode fechar isso aqui, porque isso aqui não tem nada a ver com Jesus. Tem a ver com querer ser melhor que o outro, sobressair. Dois aspectos da vontade de Deus aqui. Existe a vontade intencional de Deus, onde o que Deus deseja para a humanidade, Ele faz acontecer. E existe uma vontade circunstancial de Deus. Quando a gente faz isso vai acontecer e é executado. A vontade circunstancial é como se Deus falasse assim, ó, vou colocar opções que vão ser decididas pelo homem, mas vão executar a minha vontade do mesmo jeito. Aí vai assim, como que isso funciona? Gênesis capítulo 50, verso 20. Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20 diz assim, ó. Vós, na verdade, entendeis. Então, você lembra da história de José do Egito? Que aqui é José do Egito, antes não era? Mas José era o preferidinho do pai, por isso os irmãos queriam dar um fim nele. Rubem, que é o mais velho, fala assim, não vamos ter o sangue do nosso irmão na nossa mão, não. As providências circunstanciais de Deus. Ou que a gente chama de providência. Passa uma caravana de ismaelitas e fala, vamos vender o bichinho. Vende José. José vai como escravo. Aí ele é comprado como escravo. Aí ele consegue interpretar. Aí o cara que tinha o sonho interpretado por José fala assim, tinha um cara lá na prisão que conseguiu. Chama o cara da prisão, fala, nossa, você é um cara tão crânio que agora você vai tomar conta de todas as coisas. Vai nascer dentro do Egito já. Mas ele não faz assim, ele usa as circunstâncias para desenrolar o próprio plano dele. Certo? Então, quando a gente pensa nisso, por exemplo, se voltar Babel, Gênesis, junto. Aí Deus manda idiomas e espalha a galera pela terra. Certo? Então, assim, vontade intencional e circunstancial. Deus usa até os erros humanos para cumprir uma vontade circunstancial. Ele tem que ser feito, ou isso tem que acontecer através de quem? Dos homens. Sim, não altera. O que eu estou falando é só questão de explicação. Tá? E esses instrumentos podem ser, inclusive, erros humanos. Pode ser, inclusive, pecado dos homens. Se a gente pegar a própria nossa própria igreja de Nova Barra, houve instrumentos de pecados humanos para que o plano dele seja executado. E vai ser executado. Certo? E aí, como que a gente aplica isso? Primeiro de tudo, ore pedindo direção. Ore a Deus, pedindo Deus. Fala assim, Deus, qual é a vontade sua para a minha vida? Um exemplo que aconteceu, que eu já contei para mais velhos, né? As poltroninhas nossas. Essas poltronas que temos. Todo mundo sabe que eu não gosto de pedir dinheiro, não gosto de pedir oferta, não gosto de falar isso. Sou contra pedir dinheiro. Como diz, todo mundo é velho aqui, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe que tem que devolver o dízimo, a quantidade tem que dar, a oferta tem que dar e pronto. Não tem porque eu ter que ficar falando isso. Aí, beleza, falei. Poxa vida. Capítulo 1 e 2, o cara começa a pedir. Aí ele pede folga para o rei, aí ele pede dinheiro para o rei, aí ele pede madeira para o rei, aí ele pede salvo-conduto, ele pede guarda. Mestre de hora. Eu até falei aqui no dia, não sei se você lembra, mas eu lembro. Eu falei aqui, eu sou contra pedir. Mas eu estava lendo Neemias e foi essa a conclusão que eu cheguei. Cada um paga a sua cadeira, a gente vai ter as cadeiras. E está indo. Deus, se você não fala com ele. Se você não lê o que ele tem para você. Certo? Terceiro, busque conselhos sábios. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Diziam os provérbios. Então, assim, busque conselhos sábios. Por isso que a gente fala muito sobre o aconselhamento bíblico. Porque uma coisa é você seguir o que eu acho. Outra coisa é você seguir o que a palavra diz. E se a gente está falando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então segue a palavra de Deus.
E eu e você temos que fazer é obedecer. Sempre foi sobre obediência. Sempre foi. O conceito sempre se repete. Como dar conhecimento do bem e do mal. Obedeça. Obediência é sempre atrelada. Tudo sempre vai voltar nisso. Leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia e ore. Só assim você vai construir relacionamento com Deus, saber a vontade de Deus e conseguir viver debaixo da vontade de Deus. Beleza? Sim. É uma passagem muito interessante também, né, do povo de Israel, que Deus tirou de lá do Egito. Ele deixou aquele povo peregrinar por 40 anos no deserto, sendo que ele poderia ter passado eles para um lugar mais perto, né? Exato. Os espias, os caras eram para falar assim, beleza, vamos entrar debaixo pela fé na palavra de Deus, falou que vai dar a terra prometida para a gente. Aí tem dos 12, 10 dão para trás, falando, não vamos não, os caras têm gigante. Não dá conta de enfrentar gigante, não. Conseguiu ensinar o povo a obedecer. Porque você tem que pensar assim, a geração velha está morrendo e a nova está lá, crescendo e nascendo. E eles estão rodando o deserto e falam assim, poxa, por que meu avô morreu aqui? Aí Deus não fala sobre isso. Quando Josué põe as decisões perante eles. Falando assim, ó, tem duas decisões aí, ó. Ou obedecer, ou desobedecer. Ou vocês vão entrar na terra de Canaã. Aí você vê que no finalzinho do livro de Josué, eles entram lá. E começo de Juízes é só desastre. Porque as 12 tribos que tinham que entrar e dizimar todo mundo e tirar todo mundo do território dos 12, nenhuma. Então, são coisas para a gente pensar mesmo. A vontade de Deus sempre permanece. É imutável, perfeita, eterna e soberana. E ela vai acontecer.